Bom dia a todos. Desculpe o atraso, tivemos uns probleminhas técnicos aqui com o Facebook. Então, a gente vai poder iniciar a nossa palestra de hoje, e que nós vamos falar sobre uma mensagem da Meimei sobre o Chico Xavier, através do Chico Xavier, Nunca Sem Esperança, né? Que vem a calhar com o que a gente está vivenciando hoje. Esse momento aqui, né, desse vírus, né, dessa quarentena, né, que a gente teve que mudar muito a nossa rotina, né, do nosso dia a dia. Tá? Então, para a gente iniciar, vamos fazer uma prece inicial. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para poder ajudar, e a gente inicia fazendo uma prece. Então, que nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre querido, e pedindo a espiritualidade amiga, em especial os nossos mentores espirituais, em especial os nossos mentores espirituais, que possam nesse momento nos amparar, para que possamos compreender as lições, as mensagens de hoje, trazidas pela espiritualidade. Obrigado a Jesus por mais esse momento. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então, para a gente poder iniciar, então, primeiro, para a gente começar com uma reflexão, né? Por que nós não podemos perder as esperanças? É importante a gente ter ciência disso, né? Da importância da gente manter a esperança nas nossas dificuldades, né? Na nossa própria encarnação, né? E assim, e a gente poder fazer uma reflexão da onde que você veio, né? De qual é a sua origem? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, somos uma centelha divina e fomos criados por Deus. Então nós viemos de Deus, né? E nós somos criados já há muito tempo. Então já vivenciamos muitas experiências, temos uma história, temos memórias. E assim, essas experiências nos proporcionaram chegarmos até aqui, né? Com certeza, se nós olharmos, até nessa própria encarnação, uns 10, 15 anos atrás, será que a gente já não andou, não caminhou para frente, já não melhorou? Então, e aí eu preciso perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? Né? Qual que é o objetivo de eu estar aqui na Terra? E aí eu preciso, vamos dizer assim, refletir sobre isso, né? Para que a gente possa entender o que é esse processo da reencarnação. O que a reencarnação nos proporciona para aprender. E aí o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo nesse momento? Tá? E Jesus nos falou, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele já disse lá atrás que nós precisamos reencarnar para que a gente possa construir as virtudes, construir os sentimentos bons, para que a gente possa vivenciar o reino de Deus em nós. Né? E aí eu venho para uma condição que eu ainda estou de provas e expiações. Né? E por que será que eu estou nessa condição de provas e expiações? Então,
é todo um traçado, né? Todo um caminhar. Então eu venho lá desde do primitivo, agora estou na condição de provas e expiações. E assim, a gente não caiu de paraquedas aqui, né? Aleatório. Nós não fomos criados agora, né? Nosso espírito não foi criado agora por Deus. Então, para a gente poder vir para cá, para a Terra, há todo um planejamento. Tem uma equipes especializadas no plano espiritual que nos auxiliam nesse momento, que a gente possa planejar a nossa reencarnação. E a gente traz aquilo que está latente em nós, que está atrapalhando o nosso progresso, que está nos incomodando lá na espiritualidade. E a gente traça, né, junto, a gente participa, muitos de nós participam diretamente, junto com essa equipe desse planejamento reencarnatório. Claro que nós temos o livre-arbítrio, podemos desviar desse planejamento, mas assim, o que é importante é a gente ter ciência que há um plano para nós. Então a gente não reencarna aleatório, né? Não reencarna à toa. Né? Existe todo um planejamento. E esse planejamento, ele é elaborado para a gente vencer, para a gente conseguir sair daqui vitorioso, ao retornar para a pátria espiritual, retornar melhor do que quando a gente, né, estávamos lá, antes de vir para cá. Então a reencarnação, se a gente olhar de uma forma, com o olhar do espírito, ela é uma esperança, né? Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente reencarna, então a gente vem para poder vencer e acertar. Então, a gente precisa manter alimentada a nossa esperança, porque nós escolhemos estar aqui. Temos a necessidade de estarmos aqui, para que a gente se torne espíritos melhores, né? Espíritos mais felizes, espíritos puros como Cristo. Na verdade, o Cristo até está acima disso, né? Porque é o Cristo, é um espírito crístico, né? Já está acima dessa esfera. E ele é o nosso governador do planeta Terra. Então, por que a gente duvida, ainda duvida, né? Tem medo, insegurança do que pode acontecer conosco? Se Jesus está no leme, se ele está conduzindo tudo, ele que governa o nosso planeta. Então é importante a gente ter ciência disso. Né? Se nós temos a convicção no Cristo, nos ensinamentos do Cristo, por que a gente duvidar tudo o que está acontecendo? Né? Se está errado, se está certo. Claro que está certo. Então, os primeiros cristãos deram o exemplo lá atrás. Né? Passaram grandes dificuldades, iniciaram todo o processo, confiaram no Cristo, mesmo passando por aflições, por dores, e conseguiram vencer. Né? Então, a reencarnação é um plano de amor de Deus para conosco. Se Deus é amor, se Deus é sabedoria infinita, se Deus está no comando de tudo, Ele é o nosso Criador, Ele é o Pai, por que então duvidar? Será que um pai que ama castiga ou ele ensina? Se a gente olhar, né, quem tem filhos, se a gente olhar para os nossos filhos, quando a gente precisou ter firmeza naquele momento, a gente deixou de amar os nossos filhos? Não. E Deus, se Deus é perfeito, então por que duvidar se está tudo errado ou se está errado? Então algo a gente precisa aprender com isso, né? Então é um aprendizado. Então a oportunidade da reencarnação é um plano de amor de Deus conosco para que possamos aprender, construir os sentimentos bons. Que a gente possa ser espíritos melhores, ser espíritos bons, mais amorosos. E a única forma da gente construir isso é passando pelas experiências, não tem como. Sem experiência, a gente conseguir construir algo. Isso em tudo na vida. E aí, para onde que a gente vai, né, depois de tudo isso?
né? Depois dessa encarnação. Vocês já pensaram para parar? Para onde, né? Pararam para pensar para onde vocês vão depois dessa encarnação? O Cristo nos falou que há muitas moradas na casa de meu Pai. Que nem agora nesse tempo que nós estamos, né, com o ar mais limpo à noite, se a gente observar o céu, né, quantas estrelas, quantos planetas deve ter no infinito. Então, por que a gente vai duvidar, né, do Cristo, que nos falou que há muitas moradas? Agora, nós estamos passando por um momento de transição e está muito claro para nós. Principalmente nós espíritos, os espíritos vêm nos alertando, vêm nos avisando, vêm nos orientando que nós estamos no momento de transição. Né? Esse momento de transição ele não vai acontecer do dia para a noite, num piscar de olhos. Ele é todo um processo. E agora ele começa a se intensificar mais. E para que esse progresso, né? Nós estamos saindo da condição de provas e expiações para a regeneração. Então esse é o momento. Então o importante é que a gente entenda isso que está acontecendo. E que possamos aproveitar sem aflição, né? Sem duvidar, né, do amor de Deus conosco, do amor de Jesus conosco. Jesus provou o amor dele por nós, né? Apesar de tudo, ele foi até o fim conosco, nos perdoou na cruz e está hoje conosco, está no comando de tudo isso. Então, assim, Jesus, ele já era Cristo na criação do planeta, há mais de 5 bilhões de anos. Então, como nós vamos duvidar de um espírito crístico? Será que o barco está realmente desgovernado? Será que está tudo perdido? Se o Cristo está no comando, a gente precisa ter essa convicção, principalmente nós cristãos. A gente precisa ter a convicção nos ensinamentos do Cristo. E tudo passa, né? Como na própria mensagem, né, que o Chico nos passou. Tudo passa. E aí eu preciso também escolher para onde eu quero ir. Se eu quero voltar para cá, numa condição melhor já do planeta Terra, na fase de regeneração, ou se eu continuo ainda me mantendo em provas e expiações, ou muitas vezes eu posso ir até para um planeta primitivo para ajudar, né, aquele planeta a se desenvolver, né, a crescer. Então, isso é uma escolha. Cada um tem que tomar essa decisão. É a sua decisão. Você tem um livre-arbítrio para isso, para tomar essa decisão. E olha que maravilha que é isso, né? Deus é tão bondoso que Ele nos dá essa opção. Ele nos dá a escolha o que você quer. Não tem problema a escolha que você vai fazer. Agora, claro, toda escolha nossa tem uma consequência. Isso faz parte da lei, isso é natural. Qualquer coisa que nós vamos fazer tem um efeito à causa, né? Então, a gente precisa estar ciente disso, precisa ser responsável pelas decisões que tomamos. Então, se eu sou espírita, né, tenho já o conhecimento da doutrina espírita, não que a gente seja melhor que os outros, não é isso, mas nós somos espíritos necessitados, né, da doutrina espírita, que seja mais aberta para nós, porque nós somos meio Tomé, vamos dizer assim, né? Muito parecidos com Tomé, o espírito. Então precisa ver para crer, né? Então vem a doutrina, essa doutrina maravilhosa, e abre tudo para nós. E diz para você que escolhe. Está na tua mão o caminho que você quer percorrer. Se você quer percorrer o caminho do Cristo, que é o nosso modelo, né, que ele veio para a Terra para isso, porque o Cristo não precisava vir. Como espírito, ele não precisava vir. Ele não tinha que passar por nada, por nenhuma expiação, por nenhuma prova. Ele já era um espírito crístico, acima da pureza. Então ele veio para nos ensinar, né? Se sujeitou
a vir num corpo, passar pelas mesmas dificuldades nossas, né, das mesmas necessidades do corpo, para nos ensinar. E foi até o fim, firme na missão dele. Por quê? Porque ele nos ama. Simplesmente por causa disso. Isso é amor. Sair de si para ir de encontro ao outro. Então a gente está vendo grandes exemplos aí, né? O pessoal que está na linha de frente, né? Os médicos, enfermeiros, o pessoal que está em outras atividades fundamentais, se arriscando, né, a ser contaminado pelo vírus, mas estão firmes, trabalhando arduamente. Porque saíram de si e estão indo em direção ao próximo. Estão alinhados com a lei divina. Eles estão exatamente cumprindo a lei divina. A lei renunciando a si, vamos dizer assim, com resignação, com aceitação, e compreenderam a oportunidade disso. Porque muitas vezes pode ter sido espíritos errantes no passado. E aí vem essa grande oportunidade, planejada dentro de um planejamento reencarnatório deles, para reparar o passado se arriscando. Olha a beleza de tudo isso. Então nós, como espíritos, compreendendo que nós somos espíritos imortais, precisamos olhar a beleza disso também. Não olhar o lado negativo. Claro que a gente não vai sair se arriscando, né? Fazendo. A oportunidade vai aparecer para aquele que precisa passar por isso. Né? E a gente precisa ter a compreensão de que tudo está certo. E aí a Meimei traz essa mensagem, né, através do Chico, ela é muito bonita, e eu vou lendo alguns trechos para a gente poder refletir, e nós vamos ver que a gente pode trazer também para essa lição alguns momentos do que o Cristo nos falou no monte, né, no Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças. Então a gente vai ver que tem as oportunidades, né, no nosso dia a dia para a gente exercitar, para fazermos justamente o que o Cristo nos falou no Sermão do Monte. Então, para a gente poder iniciar aqui esse texto, ele começa assim: se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te o consolo. Né? O que o Cristo nos disse no Sermão do Monte? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Por que ele falou isso? Quem que irá nos consolar? A doutrina espírita nos traz esse consolo da esperança de um novo amanhecer, um amanhecer mais de luz. E a gente poder compreender o que é a bênção da dor, porque muitas vezes nós estamos parados, estacionados, e a gente precisa da dor para se movimentar, para acordar, para despertar. Né? Então, assim, será que se tivesse tudo bem, não tivesse acontecendo nada com você, né, ou no mundo, a gente estaria se movimentando da forma como estamos agora, pensando mais no outro, se recolhendo em prece. Tudo para a gente pensar, né? Aí tem mais um trechinho dessa mensagem. Se sofres incompreensão, auxilia ainda e sempre aos que te não entendem e encontrará Deus no imo do próprio Espírito, a fortalecer-te com bálsamo da piedade pelos que se desequilibraram na sombra. E aí o Cristo nos fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que erra, né? E nós? Será que é só ele que erra? E nós também não erramos?
Nós não cometemos equívocos muitas vezes? Então, será que eu perdoo aqueles que fizeram algo, né, contra mim? Ou eu continuo alimentando mágoa, não perdoando, alimentando a incompreensão? Então, porque se a gente quer ser perdoado por Deus, vamos dizer assim, né? Perdoado pela lei divina, o que eu tenho que fazer? Jesus não falou que o amor cobre a multidão de pecados? Então, se a gente errou, não tem problema. É só a gente fazer o bem agora. Porque se a gente não tiver que passar por uma dificuldade, a gente não vai passar. Agora, se a gente tiver que passar, nós vamos ter que passar. Mas a gente pode minimizar o impacto dela, fazendo o bem. Ou às vezes, para que eu vou passar se eu já aprendi a lição? Porque tudo é ensinamento. Não é castigo, não é punição. A lei divina, ela é clara. Se você faz o bem volta para você. Independente disso. E outra, muitas vezes nós cometemos equívocos, né? E continuamos ainda nele. E não aproveitamos as oportunidades de mudança. Então, agora, pelo contrário, outros aproveitam. E tudo isso volta para você. Tudo bem. O primeiro beneficiado somos nós. Somos nós mesmos. Aí tem uma outra parte também do texto que ela traz. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. E se a gente remeter isso, né, para o Sermão do Monte, Jesus não falou bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus? Então, se a sua intenção for pura, se a sua intenção for no bem, com certeza Deus está vendo. E vai contar muito isso. Agora, se a sua intenção não foi no bem, ele também está vendo. Agora, isso acontece de uma forma natural. Vai voltar para você aquilo que você está fazendo. Então é importante a gente olhar o próximo, né, sem julgamento, sem crítica, porque cada um está no seu momento. Né? Muitas vezes você pode estar melhor naquele quesito e ele pode estar melhor que você em outro. Né? Então, assim, a gente precisa fazer um exercício de olhar a luz no outro, não olhar a sombra. Porque se a gente olhar a sombra, a gente também só vai olhar a nossa sombra também. Agora, se a gente olhar a luz no outro, a gente também vai olhar a nossa luz. E vai poder aproveitar melhor o nosso tempo, aproveitar o que a gente já tem de algo construído de bom e colocar em prática. E muitas vezes eu não consigo fazer por ações concretas, né, materiais, mas nós somos espíritas, sabemos a força do pensamento, a força da vibração, a força da prece. Muitas vezes eu posso me recolher e fazer uma prece pelo outro, ou me calar naquele momento, mas me calar alimentando não um pensamento de julgamento íntimo, né? Julgando ele na nossa intimidade. Não, se calar e olhar ele como meu irmão. Como um irmão que também está aprendendo, que está no caminho de aprendizado, no mesmo caminho meu. Por que o Cristo nos compreendia sempre e nos compreende sempre? Porque ele passou por essas experiências, ele vivenciou tudo que a gente está vivenciando. Então ele sabia exatamente o que iria acontecer, não porque ele já previu o futuro, é que pelas próprias experiências. Ele já sabia o que ia acontecer.
Ele já sabia o que ia acontecer, por exemplo, dele ter ido para a cruz. Não porque ele previa isso, mas pelas próprias ações, pelos próprios pensamentos, pelas próprias vibrações nossas na época. Então ele já pressentia isso que ia acontecer. Então isso que é importante, a gente olhar para nós e olhar para o outro, olhar a luz, olhar Deus no outro. Se nós somos criados por Deus, nós somos um pedacinho, uma centelha divina, Deus está em nós. Por que eu olho a sombra do outro? O que eu ganho com isso olhando a sombra? O que eu faço para o outro quando eu direciono um pensamento de sombra? Qual o impacto que eu causo nele? E aí mais um trecho que ela nos traz: se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quando alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, eu devolvo ou eu calo? Eu calo para fazer o bem, para não desequilibrar o momento, ou não desequilibrar mais ainda, ou eu alimento isto? E aí como é que eu volto isso para ele? Qual a forma? Porque muitas vezes eu posso até me calar, mas meu pensamento está fervilhando, né? Golpeando. E a gente sabe que essas vibrações atingem o outro. Como é que eu estou? Manso e pacífico? Ou eu estou devolvendo na mesma moeda? E mais um trecho que ela nos traz também. E se errastes, não tombeis em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Cristo nos falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São os humildes. Se eu errei, se eu cometi algo em desalinho, será que eu tenho a humildade de entender que eu sou um espírito imperfeito, que eu ainda estou num processo de aperfeiçoamento, me olhar verdadeiramente o meu tamanho, nem menos e nem mais, compreender aquilo e colocar em prática, mudar, vamos dizer assim, a rota, fazer diferente com aquilo que eu já sei, com aquilo que eu já construí. Ou eu ainda fico me culpando, me condenando? Será que quando eu me culpo, me condeno, é uma falta de humildade? Ah, eu não posso errar? Por que eu não posso errar? Eu não sou espírito puro, então eu erro. O outro também erra, porque não é um espírito puro ainda. O único que não errou 100% foi o Cristo. O único. 100%. Outros, quase 100% não erraram. Que a gente conhece. Então, assim, se eu me olho e vejo que ainda tenho muita coisa para construir, tudo bem que se eu errei. Agora, o que eu não posso é persistir fazendo errado, continuando, né, no mesmo erro. Se eu já sei, né, um exemplo, que eu sou impaciente, intolerante, então eu preciso me esforçar para não ser, né, intolerante e paciente.
impaciente, vamos dizer assim. Né? Ter paciência com o outro. Eu preciso construir isso em mim. Só que para isso eu preciso ter humildade de me olhar do jeito que eu sou. Então, dá para sentir assim como a reencarnação é importante para nós, como é um processo de aprendizado, como são várias oportunidades de nos trabalharmos, de trazer aquilo, né, que a gente trouxe verdadeiramente para ser trabalhado. Eu consigo enxergar no meu dia a dia as oportunidades, os momentos que eu sou testado. E aí, o que eu faço com isso? Na hora que eu sou testado? Continuo fazendo a mesma coisa de sempre, no automatismo, ou eu me esforço para mudar? Claro que a gente não vai acertar o tempo todo, mas eu preciso me esforçar. Kardec nos coloca que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça verdadeiramente em se tornar melhor, se tornar um homem de bem. Ele não fala que o verdadeiro espírito é o perfeito. Até porque é perfeito só Jesus, até agora. Então, será que eu estou me esforçando? Agora, vamos olhar para a nossa encarnação. Olha a oportunidade disso. Olha a oportunidade para a gente se tornar espíritos melhores, espíritos mais felizes. E retornarmos, quando retornarmos para a pátria espiritual, retornarmos felizes por ter conseguido superar a nós mesmos. E para que perder a esperança disso? Se os espíritos vêm e nos, o tempo todo, nos trazendo mensagens de bom ânimo, nos incentivando, porque eles também passaram por isso, eles também venceram. Também sentiram as mesmas aflições, as mesmas dificuldades. E aí ela conclui o texto: sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Olha que bonito. Esse é um espírito que estava do lado de lá, nos trazendo isso, que estava encarnado e depois passou para a espiritualidade. Esse é um espírito que procurou se alinhar e se esforçou a estar dentro, né, alinhado com as leis divinas. O espírito que se esforçou em fazer o bem. O espírito que, através da educação, né, da sua profissão na época, ajudou muitas crianças, acolhendo a todos. Será que esse espírito também não passou pelas mesmas aflições, as mesmas dificuldades? Nossa, claro que passou. Então, se esse espírito, a Meimei, nos traz essa mensagem de esperança, é porque ela venceu na encarnação dela. Ela venceu. Então ela sabe da importância do que é uma reencarnação para nós. E a reencarnação passa muito rápido. A gente precisa aproveitar qualquer minuto dela. Qualquer momento, qualquer oportunidade. E não estamos sozinhos. Pode ter certeza disso. E aí o Cristo nos fala: não turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Por que turbar o vosso coração com essas dificuldades que estamos enfrentando nesse momento?
É o momento da nossa fé. A gente precisa crer em Deus, que Deus está no comando de tudo. E que Jesus é o nosso governador, que está no leme. E para que eu turbo meu coração? Ou eu duvido ainda do Cristo? Ou eu duvido da existência de Deus? E aí ele coloca também, Jesus, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala aqui, claramente, nós vamos ter aflições, dificuldades. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Essa é a única forma de a gente aprender. Na condição que nós estamos, de provas e expiações. Isso precisa estar claro para nós. Agora, tudo progride. O nosso planeta progrediu. Se a gente olhar a história do nosso planeta, houve um progresso. Apesar de todas as dificuldades, quantas pessoas estão fazendo bem agora nesse momento? E muitos de nós ainda insistem em olhar o lado ruim, olhar a sombra. Mas por que olhar a sombra? Se eu estou olhando a sombra, será que eu creio em Deus mesmo? Creio em Jesus? A gente precisa se perguntar. Porque se eu creio em Deus e creio em Jesus, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que acontecer comigo, tá tudo certo. Ou com um ente querido meu, tá tudo certo. Não vai acontecer nada daquilo que a gente não tem que passar. E podem ter certeza que nós escolhemos estar aqui neste momento de transição. Escolhemos vivenciar essa experiência. Porque nós já somos capazes de enfrentar isso. Nós temos todas as construções para isso. E isto é importante. Então, para a gente poder encerrar, então, que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou colocar aqui uma música, só um pouquinho. Hoje está um pouquinho atrapalhado aqui, que deu vários problemas técnicos. Essa aqui, ó. Espera um pouquinho, tá, gente? Então, que a gente já possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, que possamos, nesse momento, pensarmos só no Cristo, ou também trazer em nossas mentes algum lugar da natureza, bem bonito, para que possamos estar sintonizados com Deus e pedindo para a espiritualidade que nos assiste nesse momento, que possa trazer as energias necessárias para nos abastecer, nos abastecer de pensamentos bons, de sentimentos mais nobres, que possamos sentir essas energias nos abraçando, adentrando em nosso corpo, em nosso coração. Energias de amor,
de carinho, de equilíbrio, de serenidade, de paz. Que ao recebermos essas energias, elas possam transbordar em nossos lares, aos nossos entes queridos, que eles possam sentir também nesse momento esse envolvimento da espiritualidade, trabalhadores do Cristo, que Jesus possa estar presente no coração de cada um de nós, no coração dos nossos familiares, que possamos também, aproveitando esse momento, de estarmos sintonizados com Deus e com o Cristo, vibrarmos pelo bem do planeta, por todos aqueles que se encontram enfermos, também passando por outras dificuldades. Vibrando pelos nossos irmãos que estão na linha de frente do trabalho, que possam ser abastecidos por essas nossas melhores vibrações. Que possam se sentir fortalecidos nessa tarefa do bem. Que também possamos envolver essas melhores vibrações também aos nossos governantes. Que eles possam ter a serenidade, a compreensão desse momento, que possam deixar de lado a si, pensar na coletividade, o bem maior. Também pedindo ao Mestre Jesus que também possa envolver aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão no equívoco, que não compreendem ainda os ensinamentos de Jesus, que não compreendem Deus, que eles possam sentir o nosso amor nesse momento. Te pedimos, Jesus, que olhe por nós, que olhe por esse planeta, que possamos manter as esperanças, a fé, que tudo está certo, que tudo está em teu comando, confiamos em ti, Senhor, porque o comando é de amor com o nosso planeta, é de amor conosco, que possamos sentir o amor do Cristo e o amor do Pai, e que possamos sentir a alegria de estarmos participando desse processo de transição, ajudando o nosso planeta, cada um dentro do seu espaço, do seu ambiente, do seu lar, do seu trabalho, do meio em que vive, que possamos ser luzes, não sombra, que possamos enxergar a luz no outro, não a sombra. Obrigado a Jesus por esses ensinamentos, pelo seu amor conosco. Obrigado, Pai, pela grande oportunidade da reencarnação, a oportunidade de repararmos os nossos erros, mas, sobretudo, a oportunidade
de construirmos os sentimentos bons e nobres em nosso coração. Fiquem conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, bom domingo para todos.